Seja bem-vindo, aliás, faça parte, por favor, desse bate-papo entre mulheres, que nós iremos tratar muitos assuntos interessantes. Primeiro, para você entender o que significa isso aqui. Nós queremos passar para você, mulher, para você, homem também, como que nós vamos nos relacionar, sabe? Como que é esse processo? Por isso que é conversa entre mulheres. Mulheres conversam. Como que é em inglês, Marla? Woman talk. Já que daqui a pouquinho elas vão se apresentar, daqui a pouquinho eu vou me apresentar, mas eu quero primeiro te falar o que é isso aqui. Bom, é um momento onde a gente quer ensinar e queremos aprender juntos, construir como que a gente conversa, sem precisar falar mal das pessoas, sem precisar denigrir ninguém, sem precisar ficar colocando situações que vai constranger uma a outra, ou você que tá aí, mas a gente aprender a conversar. Aprender a conversar de uma forma quando esse assunto acabar, exista cura aqui dentro, exista refrigério na nossa alma e a gente aprende. Porque é muito legal aprender umas com as outras pessoas. Pessoas são livros abertos. Às vezes aquilo que ela viveu, aprendeu, estudou, e a gente compartilha, sai daqui bem. Esse é o nosso referencial aqui dentro. A gente quer conseguir fazer isso. Primeiro nós estamos no processo de aprendizado para a gente poder passar como mulheres conversam, porque existe uma história que fala que mulher é muito fofoqueira, né? Sim. Que mulher gosta de falar demais, então vamos santificar a nossa fala, vamos santificar a nossa comunhão, então a gente só vai conversar coisas boas. A gente pode falar de assuntos mais críticos, porque pensar, discutir é saudável, a gente não pode denigrir. Então aprender a falar de tudo, política, aprender a falar de saúde, aprender a falar sobre os homens, criação de filhos, igreja, trabalho, todos os assuntos, mas de uma forma saudável, que edifica. A nossa boca não ter palavras torpes, não ter palavras sujas, mas só que venha nos enriquecer. Sim, esse é o nosso foco. Então primeiro, né, para explicar, agora vamos nos apresentar, porque esse aqui é o primeiro dentre vários que a gente quer que todo mês saia depois de 15 dias. E se você estiver assistindo, compartilhando, curtindo, comentando, quem sabe da semana. Sim, é verdade. Porque não é fácil tá aqui não. Marlinha chegou atrasada, porque estava no almoço. Eu cheguei atrasada, dando tarefa pra você. Você chegou atrasada? Não. Pontual, tem que ter uma pontual. Eu cheguei no rolê. Tá bom, parabéns. A gente precisa aprender com você. Mas eu sou solteira, né, pastor? Não justifica o atraso, né? Organização. Vamos lá, meu nome é Késia, eu sou pastora, juntamente com meu esposo, da Church City, Anápolis. Nós estamos no mesmo ambiente de comunidade de fé. E a gente vamos nos apresentando com o tempo no nosso bate-papo. Mas, em primeiro momento, é assim que eu gostaria de apresentar para vocês. Meu nome é Marla, hoje eu lidero o grupo de jovens aqui da nossa igreja. E além disso também eu atuo na área de fisiatria, que é uma área da medicina voltada para uma saúde integral. Então vou trazer muito desse foco para vocês de uma saúde integral e espero que contribua aí nas nossas conversas. Está sendo separada juntamente com seu esposo? Para nós pastorearmos os jovens. É o Edmar, meu esposo. Para pastorear. Então, gente, eu sou a Jaque, eu tenho 28 anos, eu sou advogada e hoje aqui na Church eu discipulo. E eu tô também liderando o 7 Days, que é a nossa escola de treinamento de liderança. Então vem você, mulher, para aprender com a gente. Vai ser incrível. E o nosso foco são mulheres, então a gente vai funcionar como? Nas gravações, a gente vai ter esse bate-papo, né, sobre um tema, nós já temos o tema de hoje. E durante os cultos não, no início do culto, o culto começa às 8 horas, mas às 7h30 começa o programa. Pontual. E aí, as duas vão entrevistar alguém. Aliás, outro bate-papo, não é entrevista, a gente quer fugir disso, não é entrevista, é conversar. Então eu tava conversando com elas isso, a gente tem que aprender quando existe alguém na roda ou assunto e ela sabe mais que você, aprender a ouvir mais do que falar. Então é outro ponto que essa conversa, gente, é sobre ensinar como se relacionar, como conversar, como puxar um assunto. Como mãe, eu também vou entrar muito nesse assunto, porque eu tenho um livro que chama Educação Bíblica. Mostra aí. E eu falo sobre isso, sabe? Que às vezes as crianças, elas vão conversar e a gente fala assim, não, isso aqui é conversa de adulto, não conversa. Então a criança, ela começa a ser bloqueada para aprender a entrar numa roda de conversa. Quando ela cresce, ela fica com dificuldade. Peraí, como
que é? Porque minha mãe falou que não era conversa de adulto, será que essa conversa eu posso entrar? Então ela perde o manejo de, por exemplo, tem um assunto ali, eu quero entrar na conversa e não é intruso, é simplesmente entrar na conversa e você vai entrar, você vai fazer parte. Eu acho que isso não é todo o contexto, mas isso também bloqueia um pouco, traz argumentos internos de como não entrar numa conversa para conversar. Então a gente quer trazer tudo isso. Então não vai ser uma entrevista, vai ser uma pessoa que tem um conhecimento naquela área e elas vão conversar daquela área, aprendendo e passando esse aprendizado para todos vocês. Se você também tem aprendizado para nos passar, coloque nos comentários. Sim. Nós iremos ler. Estamos aqui no canal da Church City. Vamos ler tudinho, porque a gente também quer aprender com vocês, né? É uma troca. A comunhão é uma troca incrível. Então vamos lá, vamos começar? Vamos. Sobre o tema. O tema que a gente quer conversar é sobre ser mulher. Sim. Né? Parece óbvio, mas é profundo. É muito profundo, porque eu não sei, meninas, quando foi um momento que eu entendi que havia uma diferença entre mulheres e homens. Eu não lembro, não sei se vocês têm esse momento. Falar, nossa, homens e mulheres, eu não lembro. Mas eu me lembro e continuo vivendo isso. Em todo o processo da minha vida, Deus vai me formando na minha feminilidade. Então eu lembro e continuo, mas existem momentos, marcos que são mais fortes, por exemplo, na minha sexualidade, quando o Senhor começou a me curar, porque nós, infelizmente, devido ao pecado, nós nascemos com um coração muito corrupto, né? Sim. E o sangue de Jesus na cruz nos separa para o céu, quer dizer, não é aquilo que eu faço para merecer o céu, é o sacrifício dele. Mas o processo da santificação, que é fugir do pecado através do meu nível de obediência, de buscar as coisas que o Senhor direciona para mim como princípio, vai acontecendo naturalmente. A santidade é fugir do pecado. Então, eu sei um momento que começou a ser gerado o desejo de descobrir a minha identidade, descobrir o meu propósito e aquilo que eu ia fazer na minha vida. Então, eu lembro assim, momentos muito fortes quando Deus ele começou a trabalhar na minha sexualidade. Desde a minha adolescência, era engraçado que às vezes a minha líder da Jocum, e aí eu vou falando um pouquinho, a gente vai se conhecendo aqui no bate-papo, eu fiz Jocum é Jovens com a Missão, muito tempo da minha vida. E aí ela chegou pra mim e falou assim, você é defraudadora. Eu falei assim, o quê? O que é isso? Todos os rapazes se interessam por mim porque eu sou linda. Se dessa mostra uma fotinha aqui no passado. Linda. Maravilhosa. E aí ela disse assim, sim, você é defraudadora. E eu comecei a entender o que era isso. Eu percebi sim que eu não chegava, não ficava, mas eu ficava com aquele olhar, tipo, o rapaz olhava pra mim, eu dava esperança pra ele através do meu olhar. E eu fazia isso com vários, porque defraudar, eu era solteira, eu podia, a gente tem que paquerar pelo olhar, viu, Jaque, solteira? Mas eu fazia isso com todos. E aí, quando eles chegavam pra conversar comigo, eu tinha um sentimento aversivo, então eu era muito grosseira, mas eu tinha defraudado. Uhum. E quando ela me mostrou isso foi um processo de cura. Então, eu comecei a ser curada nessa área da minha sexualidade, quando eu comecei a namorar, peraí, eu tô sentindo algo diferente, como eu controlo isso? O que é sentir algo pela mulher, sentir algo pelo homem? Não, o Senhor me trouxe para gostar de um homem, então eu quero me forçar, e é engraçado que quando a gente fala forçar parece algo ruim, mas eu quero direcionar toda a minha energia para isso, porque você vai direcionar para algum lugar, né? E foi sendo incrível, não, eu quero casar com uma pessoa e Deus trouxe a pessoa, agora eu quero aprender a ser esposa desse homem, quero construir a nossa sexualidade no Senhor. Então assim, todos os pontos. Então eu queria falar primeiro esse ponto, como que é esse ponto, cada um vai falar, né, sobre a sua construção e focar nessa área, por enquanto, sobre a nossa sexualidade. Vamos lá, Marlinha. Amém. Eu acho assim, que no meu caso, eu não sei muito bem, como a pastora estava até falando, em qual momento eu me vi mulher. Mas eu acredito que o meu pai, nesse aspecto, ele foi uma das pessoas que nos auxiliaram nesse entendimento, porque sempre existiu muita afirmação desse amor sobre nós, e realmente meu pai afirmando a nossa identidade no sentido da nossa feminilidade, né? Então, dentro da minha família, a gente foi muito gerada nesse entendimento de você respeitar, né? Exemplo, eu sempre fui uma mulher que gostava de brincar de coisas de esporte. E nem por isso, em nenhum momento eu me via, exemplo, quero ser um homem, ou porque eu gosto disso, ou eu me vejo como um homem, né? Então, até nesse aspecto, eu acho que a minha criação me ajudou muito
nessa questão de me ver como mulher, mas também me respeitar no que tangia a minha essência. Eu não era uma menina que gostava de brincar de boneca. Eu gostava de subir no muro. Você é mais radical? Totalmente. Por exemplo, você é uma montanha-russa? Totalmente. Com 8 anos eu pulava de trampolim, gente. Meu pai ficava doido. Tipo assim, ele olhava assim pra mim e falava assim, velho, como que essa menina tá pulando o negócio? E eu não sei onde que colocaram isso. Por exemplo, azul é homem, rosa é mulher. Gente, onde tá isso na Bíblia? Não tem isso. Eu acho que as cores são cores. Os gostos são gostos. Sim. Eu vejo um problema nenhum a menina jogar futebol, sabe? Igual você falou, é algo assim, é um esporte. Sim. Agora, existem brinquedos, né, que a menina se identifica mais, o menino, mas se tratando de esporte, cara, por que não? O esporte não define. Não define. E a gente vai descobrindo isso com o tempo, E até essa questão né? da essência, né? Porque daí é onde a gente começa a entender que realmente cada um de nós, você vai ter uma essência. Sim. E essa essência, ela tem a ver ali com o dom, com o temperamento, tudo aquilo que você é. E que você acaba que vai desenvolvendo isso no decorrer da sua criação. Sim. E da forma como você também vai se relacionando com as pessoas, né? Igual na minha casa, sou eu e mais 2 mulheres. E a minha irmã mais velha e a mais nova amavam brincar de boneca. E nem por isso eu gostava. Então, olha que não tem nada a ver, nem assim, a questão de estar na mesma casa, no mesmo ambiente. Tinha trocentas mil bonecas na minha casa, mas nem por isso era isso que me definia. E não foi isso que definiu, tipo assim, a minha feminilidade ou o meu estilo, vamos falar assim. Até entrando nessa questão até do estilo, né? Porque às vezes a gente também fica muito com aquela questão, existe um jeito correto da mulher se vestir ou não. Eu acredito sim que tem coisas que a gente vai desenvolvendo. Então, questão de você se cuidar, gostar de maquiagem, isso você vai desenvolvendo. E vão ter mulheres que amam. E que eu vejo isso que é muito mais, não tem a ver com a feminidade e masculinidade, mas uma cura interior. Sim. Porque tanto homens também, às vezes, não se arrumam, você concorda com isso? Porque às vezes o homem... Concordo, meninas. O homem não se arruma, não é porque ele é homem e eu sou mulher, mas porque ele está sendo curado no corpo dele. Porque existem muitas curas em nós, como eu falei, da sexualidade, existe a cura do físico. Da percepção, né? Da minha percepção. Cara, eu sou bonito, eu quero valorizar quem eu sou. Quando você se ama, você cuida. Você começa a investir mais em você, do seu corpo, nas suas roupas, isso é muito bom. Você cria essa consciência, né? Porque o que de fato me faz uma mulher e o homem o faz o homem, não é o estilo, não são seus processos de cura da sua alma. Não é o gosto, né, pessoal, por exemplo. O que a gente conversou no começo, tipo, gosto mais dessa brincadeira, não gosto. Eu não vou numa montanha-russa, não. Eu amo também. São as duas juntas. Eu ia já pro próximo rolê, né? E eu fico olhando. Sabe no Beto Carreiro? Eu fico na Não, tem muitos anos que eu já... um brinquedo lá que é sensacional. É 5 segundos, assim, 180 Horrível. km. É perfeito. Terrível. É muito bom. Então, assim, isso não faz... Eu acredito que o que faz a gente entender que somos mulheres... O que faz eu ser mulher? Eu acredito. Como médica. Biologicamente falando, a gente tem um material genético que ele é definido pelo material do homem, né? Então, quando vai ter a junção lá do espermatozoide com o óvulo, a gente tem todo esse material genético sendo unido. E quem vai dar essa direção, olha que coisa mais legal, é o sexo masculino. Então é lá dentro do material genético do homem que a gente vai ter essa definição, se a gente vai ter um cromossomo que carrega o XX, que é o que marca o sexo feminino, ou o XY, que é o que marca o sexo masculino. Então quando a gente vai para a questão biológica, isso é muito bem definido. Mas apesar disso, o que eu acho mais legal é porque quando você vai realmente se entendendo como mulher, você tem esse marco biológico, mas também toda a sua criação eu acho que vai definir muito. E as crenças também, que aí trazendo para o nosso contexto, Bíblia. Né? Então, a crença, aquilo que nós cremos, acaba que se torna até maior, eu acho que muitas vezes, do que simplesmente a parte biológica, porque a parte biológica é definida. Mas o que vai fazer você ter esse entendimento muito profundo da sua feminilidade, ou de quem Deus te chamou para ser? É esse entendimento de que, de fato, Deus nos criou com uma essência muito marcada. Né? Então, eu acredito que é tudo isso. É muito complexo. Eu amo falar sobre isso porque é complexo. Biologicamente falando, a gente tem uma definição, mas acredito que quando a gente vai ali pro dia a dia, toda essa questão da criação, a nossa crença espiritual, isso vai interferir demais na maneira como a gente se vê. Porque o meu físico, ele é todo criado dentro desse entendimento do biológico. Completamente. Então, hormonal, a mulher recebe aquela carga genética. Do cromossomo feminino, masculino. Então, todo o corpo é formado daquele jeito. E daqui a alguns anos, quando me encontrarem, eles vão encontrar que eu sou uma mulher ou um homem.
Sim. Eu É uma mulher. É Por quê? Porque eles vão tirar meu DNA. Sim. Então não tem como eu mentir quem eu sou. Eu posso até querer me apresentar de uma forma, mas eu nunca vou mudar a quem realmente eu sou. Então não é mais assim, não, cada um tem o seu processo, mas é no Senhor ser curada entendendo isso, porque assim, a minha sexualidade, o meu desejo sexual não determina quem eu sou. Não mesmo. Quem determina quem eu sou é quem eu me descubro em Cristo. Por isso esse processo, olha, por eu ter sido defraudadora, isso não determinava quem eu era. Eu precisava aprender. Era um aprendizado da minha feminilidade, a ser mais reservada. A pessoa falar, por acaso, em algum momento da minha vida eu me interessei pelo sexo feminino, porque a gente quer descobrir. E você guardar isso assim, mas o interessante é que a nossa vida é feita de caixinhas, né? Uma forma pedagógica. Sim. Cada caixinha que você abre, você descobre, você entende um prazer pecaminoso, mas é prazer. Você vai querer voltar, porque você condicionou seu cérebro nisso. Então, se você vai se prevenindo em obediência, você consegue ter uma vida mais leve. Sim, né? Mais tranquila. Com certeza. Com menos experiências, né? As experiências. Sim, você lutar contra algo que você simplesmente imagina é uma coisa. Agora, a luta contra algo que você já experimentou, experienciou, é um pouco mais complicada. Mas em Jesus, né, gente? Que a gente tá existe redenção. Jesus é bom. Ele é o nosso centro. Existe redenção. Na verdade, ele é o centro dessa conversa, né? Tudo a gente vai estar aqui nos edificando nele. Graças a Deus. Mas obrigada. Como foi esse processo da sua sexualidade, Marla e Jaque, assim, de vocês falarem assim, cara, eu sou mulher, eu entendi que eu quero me casar com um homem e apesar que, eu não sei vocês são bem mais novos que eu, né? Mas na minha época eu não tinha muito isso, tipo assim, era ficar com o menininho. Hoje que eu vejo que tem mais essa diversidade, né? Que os adolescentes hoje, o change da nossa igreja precisa lutar mais. E que na mente deles acaba que isso já é um pouco mais normal, vamos falar mais assim, um pouco mais... Pela sociedade. Colocado do que era na nossa época. Na minha época não tinha muito. E até algo que eu acho que a minha geração, com essa geração atual, uma das coisas que a gente tem que começar a compreender até para saber como abraçar essa galera e realmente direcionar. Na minha época era raro da gente ter essas questões de ideologias de gênero, era muito difícil. Era bem diferente como é hoje, era algo assim, quando existia um desejo pelo o mesmo sexo, não era algo que era tão falado como é hoje, né? As pessoas normalizou algo que não é normalizado pela Bíblia. Sim, eu acredito que na minha época também o que eu consigo perceber assim, de maior diferença é que não existia essa questão da normalização. Sim. E hoje, então pra mim foi mais fácil nesse aspecto, eu tipo assim, ter uma identificação assim, cara, eu vou me relacionar com um homem e é isso. Eu acho que eu nunca tive tanta dificuldade porque também não era algo que... E hoje eu acredito também, porque como é um assunto tão falado na nossa geração, eu acho que desperta o interesse. Pode ser. E a normalização. Assim, na verdade, é lógico, né? Sim. Mas assim, a natureza caída, ela vai querer o pecado, gente. Então, assim, a gente vai querer... E o que é o pecado? Tudo que nos faz mal. A gente pensa que nos faz bem. É uma ilusão, né? O pecado é uma ilusão. Então, eu vou sendo direcionada pra isso, mas isso me faz mal, isso não me faz bem. Então, é meio que igual a Bíblia, Jesus diz, não é o que entra, é o que sai. Então, aquilo ali já tá ali dentro do humano, uma condição humana, mas quando vê, então eu posso ir lá e posso provar disso, eu posso fazer isso, né? Assim, nesse aspecto, pra mim, foi mais tranquilo. Eu acredito que por tudo isso, né, querendo ou não, assim, apesar da minha base infantil, a gente congregava, mas não era aquela questão de ter um conhecimento teológico vasto, então não vou falar que é porque eu tinha um vasto conhecimento da Bíblia, foi por isso que eu também não, sexualmente falando, eu não acabei me perdendo tanto ali. Mas eu acredito que pelo fato de desde a minha criação, na minha casa, a gente ter esses conceitos básicos cristãos, tipo assim, no casamento, meu pai e minha mãe permaneceram casados, são casados até hoje, então tinha muito essa visão. Na minha família ali, pais, mães, tios, a gente não tinha nenhuma referência de, tipo assim, alguém que vivia alguma outra coisa nesse aspecto. Então, acredito que dentro do meu coração já era muito assim, cara, uma mulher foi criada para um homem e se eu um dia for me casar, é assim, a minha dificuldade foi querer casar, que já entrou uns 500. Não queria casar, que o meu problema já era, eu queria viver solteira e viver profissionalmente, né? Eu só queria ganhar muito dinheiro, viajar, enfim, eu acho que o que Deus fez comigo quando eu fui converter
foi me ensinar a querer ter família, e uma família com uma visão curada. Então, assim, acredito que o meu desafio nesse aspecto de ser mulher... E olha que você veio de um casamento feliz, Sim. né? Então, assim, às vezes a gente também quer culpar muito os nossos pais pelos parâmetros da nossa vida. Não, gente, a gente também é ser humano, a gente também, sei lá, processa algumas coisas. Então, assim, essa descoberta de ser mulher e de como viver essa feminilidade é um processo, sabe? E o nosso papel como mulher. É uma né? identidade quando ela é curada no Sim. Senhor, né? E a gente vai se descobrindo de várias formas, né? Ah, eu gosto de estilo. A gente muda pra caramba. Mas fala um pouco da sua E o sexualidade. tanto que é bom. Você nem falou ainda. Eu amo ser mulher. Eu amo. Eu também. Gente, eu amo. Aqui só tem mulher em casa de ser mulher, eu adoro mulher. Eu amo ser mulher porque a mulher, ela carrega uma Vocês amam ser sensibilidade. homens? Fala aqui, então. Eu amo ser Eu amo homem. ser homem. Quem dos dois tem coragem de vir aqui no nosso bate-papo e falar aqui na câmera? Nem os dois? O Joe. Vem, Josi, fala. Eu amo ser homem. Porque a gente falou da gente também tem que ter homem, né? Vai. Então, eu amo ser mulher. Eu acho que a mulher, ela carrega a sensibilidade, né? Que foi algo que Deus deu pra nós. E sobre a minha sexualidade, o meu pai também, ele teve uma representatividade muito interessante, porque desde novinha ele sempre falava essa questão que eu era a princesa dele, que eu era a menina dele, então isso foi formando o meu caráter. E eu fui realmente me descobrindo quem eu sou em Deus, de ser essa mulher. E diferente da Marla, eu tenho essa dualidade, porque eu sou meiga, eu sou princesa, mas também eu amo essa questão de esporte radical, de ser aventureira. E eu entendi quem eu sou, porque essa é a Jaque. Então é muito bom você realmente entender quem você parece é. frágil, mas não é. A Marla é mulher isso. forte. E ela é forte mesmo. Sabe, e ela parece frágil, mas é forte. Eu sou forte, gente. Então, assim, isso é muito bom você realmente descobrir quem você é em Deus. Que Deus te fez mulher e você... Você, né? Você falou isso. Sem comparação. Olha que Isso. 3 pessoas diferentes. Pra eu ser mulher, eu não preciso ser como a Marla, eu não preciso ser como a Jaque, as duas não precisam ser como... Elas só precisam... Cada uma precisa ser. Ser no Senhor... Descobrir-se no Senhor é o maior processo da nossa existência. Eu vivi esse processo, pastora, porque em muitos momentos eu queria ser igual às outras pessoas. Eu achava que isso era legal, cara, eu preciso ser igual à pastora. Aí eu tentava adaptar a minha vida, os meus goals, meu estilo na senhora, nas pessoas. E aí eu vivi um processo em Deus onde ele falou, filha, você não precisa se comparar. Eu te fiz com algo único, você é único, seu jeito é único, então você vai exalar quem eu sou a partir de você reconhecer a sua identidade na sua feminilidade. Nossa. Então aí onde eu aprendi, meu estilo é diferente, tem dias que eu tô mais arrumadinha, tem dias que eu estou com roupa mais larguinha, então assim, é você realmente entender quem você é e não se comparar com as outras mulheres, e você vai ser totalmente diferente do padrão do mundo. Amém. Pronto. Né? E não é porque a pessoa casou que ela descobriu sua sexualidade. A sua sexualidade, ela está sendo santificada todos os dias. Todos os momentos. Todos os momentos a gente vai se descobrindo, vai santificando. Não, isso aqui não é do Senhor, isso aqui é do Senhor. E também nós não somos só a nossa sexualidade, né? Sim. Nós somos também os nossos sonhos, os nossos propósitos. Nós somos também amigas, nós somos filhas, nós somos... embora tudo isso seja muito envolvido, acho que é melhor falar a parte da sexual, né? Seria, então, nós não somos totalmente sexual. Nós somos também... toda a nossa essência. E eu vejo que esse caminhar com Jesus... vai trazendo essa descoberta pessoal, né? Agora mudar de gosto, um dia você gostar de quiabo, outro dia você gosta... Gente, é natural, trocar de estilo, odeio. Gostar de estilo, isso é natural, mas a sua essência, a sua sexualidade, a sua identidade, de entender... E o legal da identidade é assim, que você primeiro entende que você é filha, é o primeiro processo, depois você entende que é irmã. Porque aí você vai falar... Cara, não tem como eu entender que eu sou filha sem entender a família de Deus. Então eu tenho que amar essas pessoas, amar essas meninas, amar essas mulheres. Sim. Com amor fraternal, com respeito, né? Aí quando você casa, é um relacionamento diferente. Você tem que aprender a amar. Tem que aprender a amar, né? Um dia eu vou saber. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É um processo delicioso, né, pastora? É um processo delicioso. De você... Nossa, porque aí antes... Vai ser um dia só maravilhosa, eu senti. O conflito é seu, né? De toda a sua essência, do seu propósito. Quando você casa, é conflito de dois. Já não bastava você viver o seu conflito, agora você vive o conflito do outro. E tá tudo bem com isso. Porque a gente também acaba que vive isso quando a gente é irmão em Cristo, né? Sim. Casar é muito bom. Mesmo sendo solteira, é muito legal. Eu vejo o companheirismo que o casal tem.
a família que é gerada, então isso é legal. Eu nem lembro mais como que é a vida solteira, né, gente? Quer dizer, com 19 anos. Eu lembro, eu tô Já tenho 18 anos de casa. Eu tô assim. E aí, A Deus? Marinha também tinha conflito assim, você queria casar Eu não depois, queria casar. né? Na verdade, eu não queria casar. Tô sendo sincera. Tipo assim, não. Foi uma cura mesmo em Jesus eu querer ter família e foi literalmente depois que eu me converti mesmo. Uau. Que eu, tipo assim, entendi que, de fato, família estava no centro da vontade de Deus, era propósito do Senhor. E aí meu coração foi sendo aberto para isso. E até nessa questão, a gente tá falando do ser mulher, né? Até voltando um pouco pro papel da mulher, o casamento me ajudou muito nisso. Tem me ajudado. Uau. Porque aí começou a tocar em coisas que eu percebi que a minha perspectiva era extremamente mundana, né? Tipo assim, como a mulher é, mas numa ótica fora da Bíblia. Então o casamento tem me ajudado a perceber isso, assim, de uma forma única. Isso é incrível. Porque aí é cura de identidade, né? São áreas da sua vida que você começa a encarar e você fala, cara, como que eu, tipo, vivi tanto tempo com esse pensamento, com esse comportamento e considerava isso normal. Então, assim, o casamento nesse aspecto é uma bênção e é o que a Bíblia fala, né? Vai forjando você em Jesus. Então, a gente tem que se relacionar. O relacionamento dentro da igreja, o relacionamento entre os irmãos, o relacionamento no casamento, ele vai nos forjando para que a gente realmente tenha esse caráter aprovado que o Senhor nos criou para ter, como mulheres e como filhas. Então, o ser mulher nesse aspecto, eu acho que engloba tudo isso. Então, cada fase que a gente vive, seja como solteira, que o Senhor vai forjar várias coisas ali no nosso caráter, desde essa questão da valoração, da identificação, mas o casamento em si é uma plataforma assim, onde eu acredito que Deus ele realmente molda muito a nossa perspectiva dos papéis. Aí já falando específico assim, do que a Bíblia traz de papel da mulher, papel do homem, como a gente precisa estar submisso à autoridade de Deus e depois, óbvio, à autoridade da pessoa que você E é legal que você falou sobre assumir papéis. A gente vê uma casa, a gente fala da nossa pastora. A pastora, ela assumiu o papel dela de ser mulher dentro da casa dela, de ser uma excelente esposa, de ser uma excelente mãe. E a gente vê o quanto isso reflete na nossa igreja, na nossa sociedade. Porque quando a mulher, que é uma construção, ela né? assume o seu papel... Porque, cara, eu casei. Então, o que a Marla entrou num assunto interessante. A gente tá falando sobre ser. Mas agora vem o papel. Então, eu me casei. Qual é o papel da mulher? Eu já entendi que eu sou. Mas qual é o papel da mulher casada? Qual é o papel da mãe? Qual é o papel da mulher no seu trabalho? E da mulher fica genérico. Eu já entendi que eu sou mulher. Então, é o meu papel. É de quem eu sou. Que é o meu papel. E a gente aprende isso na Bíblia. Sim, não tem jeito. A Bíblia, assim, tudo que a gente for conversar aqui, a gente vai trazer o nosso entendimento para essas escrituras, porque ali é o lugar onde a gente lê, aprende e coloca em prática, em obediência ao Senhor, né? Então, não tem como a gente falar outro assunto, e a Bíblia é muito clara. Eu fiz um propósito, meninas, que eu nem contei isso pra ninguém ainda. Olha, a gente, em primeira mão, first hand for you. Cara, E aí eu tenho um negócio assim, que no meu pensamento eu penso uma palavra que eu não posso falar. Eu falo assim, Deus, eu quero ser uma mulher top. Entendeu? Entendi. Eu quero ser uma mulher top. Eu me faz ser essa mulher, Deus. Eu quero muito te agradar. E eu comecei a ler o Provérbios 31 todos os dias. Todos os dias. Ela acorda cedo, ela não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu começo a colocar aquilo como parâmetro de vida. É assim que eu quero. E porque as mulheres, elas querem buscar isso, né? Seu trabalho. Então, gente, a Bíblia já ensina isso. A mulher trabalha, a mulher cuida de casa, ela se realiza no Senhor. A mulher de Provérbios 31 é o que muitas mulheres, mesmo elas dizendo que não amam Jesus, porque quando a gente fala que ama Jesus, então ele se torna um centro. Não é sobre conquistar simplesmente, é conquistar por ele, pra ele. É como se as mulheres estivessem buscando algo, mas elas querem buscar por si. Nós queremos buscar por Cristo, e Cristo nos fortalece. Então você lê aquela mulher, você fala, cara, aquela mulher é muito top, né? Ela tem uma força, ela acorda cedo, aí você já imagina ela bonita, bem cuidada, né? Viçosa. Você fala, é isso. Malhando, né? Pastorando na academia. Top. A frase de hoje, né? Coloquei até nos meus stories, até esqueci, como que é? É muito melhor você, não quer? Dedicar... É muito você ter sacrifícios. Eu ouvi sua frase. A frase. Ou seja, eu falei só pra gravar o story mesmo, não fica internalizado. Mas enfim, eu prefiro... Alguém olha aí. A gente já passou. Enfim. Mas enfim, assim, o treinar é pra, né, pra ter saúde. Enfim, é a conclusão. Isso, gente. Mas não amo ainda não. Hoje eu não amo. Daqui a alguns anos, quem sabe? Então, quem sabe, né? Eu crio esse prazer pela endorfina. Pela fé. Mas eu já entendi que é saudável. O que a gente tava falando mesmo que eu esqueci? A gente tá falando sobre o papel da mulher.
Sabe o que eu tava falando? E aí a senhora entrou. Você começou a no fazer seu aquele propósito. propósito. Aí eu comecei a falar, cara, eu quero isso, porque ela é um espelho, né? Então eu tenho feito esse propósito, sabe? Eu, assim, eu vou lá e eu leio, e eu releio, eu falo, eu quero chegar a decorar o Provérbios 31, pra eu poder internalizar isso. E toda vez que eu começar a ficar desanimada, eu falo, não, mulher de Provérbios 31, eu quero ser o que o Senhor aqui, porque se Deus colocou ali quase um capítulo inteiro falando, né, sobre o... então eu quero viver isso, né? Incrível. Eu acredito que é muito... No mundo, assim, em geral, sempre as pessoas vão querer copiar um padrão. Ter um padrão. Sempre. Então, não adianta fugir. Sempre vai ter um padrão. A gente quer copiar alguma coisa. Então, pra gente realmente viver aquilo que Deus tem pra gente, é olhar o padrão bíblico. Então, quando a gente olha o padrão de Provérbios 31, a gente realmente vai ser uma mulher feliz. Uma mulher realmente, assim, realizada. Porque não vai ter pecado, não vai ter, assim, uma escravidão do pecado na nossa mente, das nossas emoções, principalmente nas nossas emoções. A senhora fala muito sobre isso, pastora. Porque a gente vai realmente viver aquilo que Deus tem pra gente. Então, eu vou ser feliz, eu vou fazer a minha família feliz, eu vou fazer os meus amigos felizes, porque realmente eu entendi quem eu sou nele. E o meu padrão de vida é Ele. Amém, amém. E é isso que a gente entende, sabe? Somos mulheres. Sim. Não sei o dia que eu descobri isso, só sei que hoje eu também não lembro. A gente conversando aqui ficou até mais assim, e aí? Quando? Como? Eu só sei que não lembro. Porque eu vivo isso todos os dias, nós vivemos, né? Sim. E o Senhor vai nos curando, por mais que às vezes você se coloque hoje, nossa, hoje eu sou uma mulher defraudadora. Quando eu fui buscar essa cura interior em mim, eu descobri que eu tinha uma carência, eu queria uma autoafirmação, eu queria que as pessoas olhassem pra mim. E depois eu descobri que o único que eu queria que olhasse pra mim era Deus, que Ele olhasse pra mim e encontrasse em mim favor, a graça. Então eu fui curada quando eu não quis mais o olhar de outros homens, mas quis o olhar do meu Deus. Eu não preciso de vários para me sentir, eu preciso de Deus e eu rendida nele para que o pecado não venha me suprir, mas que Jesus me suprir. É muito bom se sentir amada, isso não é o ponto, mas amada pelo meu marido, o qual eu posso amar. Amém. Não fazer outras pessoas sofrerem por causa de uma incoerência do meu coração, né? Mas amar e ser amada, e ponto. Amém. A cura do Senhor, ela faz bem para todos. A cura do Senhor me cura e cura aquelas pessoas que estão ao meu lado, porque o ferido, ele fere a si e fere o outro, né? Continua com a ferida e fere o outro. Sim. Então, assim, se você é uma mulher que gosta mais de esporte, não deixa o diabo te enganar, porque você ama. Porque tem homens que não gostam de aventura, tudo bem. E tá tudo bem. Tem homens que falam, não, eu não gosto de montanha-russa. Tem mulheres que gostam de futebol, tem homens que não gostam de futebol, e tá tudo bem, sabe? Essa não é a nossa masculinidade. Agora, o papel do homem que não tá tudo bem. O homem que falar que não gosta de trabalhar, que não quer sustentar a casa dele, né? A mulher que não quer ser uma boa dona de casa é um processo, e nós vamos falar muito sobre isso. Olha Deus! Aí são nos papéis que revelam isso. São os papéis que revelam a nossa santidade. Ai, meu Deus. O dia que foi esse negócio daí, eu já vou orar à noite. Não, é o dia que foi o papel da casa. Eu já vou orar e falar, Senhor, é o processo. Eu preciso aprender. Eu tô aprendendo, gente. Não, a planta já é um caminho maior, pastor. A planta de plástico tá ótimo. Gosto, mas assim, não é minha paixão. Fiquei sabendo que você faz um café bom. Faço. No próximo você faz pra gente. Vou fazer café. Você podia trazer um café. Pra gente provar. Olha! Já trago café e as rosquinhas. O próximo chá da tarde aqui, né? Fechou. Então, nós somos assim. Então, nos nossos papéis, a gente olha pra Bíblia, né? E a gente entende isso. É lógico que tudo, o nosso foco tá na Bíblia. A gente pode fazer qualquer coisa, não pode pecar. Mas um esporte, uma brincadeira, quando é uma brincadeira e é um esporte, não é pecado. Tá tudo bem. Redundância? Tá tudo bem. E é isso, cara, assim, que o Senhor cure você também, sabe, mulher, na sua feminilidade, que você entenda que você é amada, que você é filha, que você tem irmãs, que você tem irmãos, aprender a olhar para os irmãos com fraternidade, com amor, com carinho, aprender a olhar para as irmãs com fraternidade, aprender a olhar para o homem do seu coração com, a gente vai falar sobre casamento depois, com um olhar que delícia, que desafiador. Aí nesse eu vou aprender. Sobre com oração também, assim, queimando de amor, como continuar isso, todos os seus papéis, mesmo trabalhando, continuar sendo uma mulher que faz as coisas direitinho, porque o seu papel ali é mostrar a sua edificação em Cristo e edificar os outros. Existem papéis da mulher, sim, ser mulher submissa,
o homem ser um homem provedor, um homem que ama a esposa. Então esses papéis que fazem bem pra nós e pro próximo, a gente não vai abrir mão. Mas se você gosta ou não de esporte, se na sua sexualidade você tem tentações, isso não determina quem você é, né? Não mesmo. E é isso aí. Quer falar mais alguma coisa, meninas? Eu tô sim aqui. Não é isso? Não, Então, que tranquilo. Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Eu espero que esse papo tenha te edificado também. A gente está aprendendo a conversar. Sim. E a gente está edificando isso com vocês. Tudo isso aqui é um processo de como mulher conversar em santidade, né? Sem falar mal do outro. Sem falar mal do outro, tomando cuidado. Mulher tola e mulher sábia, culto agora, inclusive. Então, assim, que Deus abençoe muito você e vamos nos encontrar muito aqui. No nome do programa é... Woman Talk. Nossa, estamos agora bilíngues. entre mulheres. Deus te abençoe e nós te esperamos no Gente, próximo tchau, Com tchau. Café. Foi muito bom. Sem açúcar. Sem açúcar, pastor. Mas a gente pode trazer uma suquinha. Não. Eu como sem açúcar, então. O discipulado é Adultera sem açúcar. o sabor, né? Adultera. Não, mas de verdade, quando você vai tomando, não tem como seu paladar, tipo assim, ele habitua sem o açúcar real. Mas Nossa, demora um tempinho. Demora. Demora um tempo. Você não pode respeitar meu processo? Eu respeito, eu só tá me ensinando tanto a respeitar os processos, eu saí do discipulado. Eu tô até hoje apoiando o discipulado dos processos. Eu fiquei lá, oh Deus, muito obrigada. Tô até Ai, agora. gente, uma delícia fazer isso, conversar com vocês sobre isso. Foi muito bom Foi mesmo. demais. Até o próximo, viu? Então vamos trabalhar lá no próximo. Então é isso aí, já Vai ter algum dia da semana que vai lançar? Sim. Vai ser toda X data? X? Porque era legal a gente... Mas eu queria já lançar esse amanhã, né? Esse cara conversando 3 horas. Nossa! Eu amo, sabe por quê? É porque eu já queria apontar pro programa gravado, entendeu? É que a Mara falou do É isso que eu ia falar, ela falou do culto. Eu olhei Só vai pro ter short. Amanhã eu sei que Não, você vai ter que cortar.